encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. No correr do dia eu vou encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com o projeto 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais, a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente, com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais, a mágica é real. Boa noite,
boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasilzão. Estamos agora oficialmente ao vivo para mais uma incrível aula das nossas quartas-feiras. Então, nossas quartas-feiras santas aqui, sempre com os melhores temas de live, sempre com os melhores conhecimentos sobre feridas e curativos. É um tempinho que eu tiro para cada um de vocês, para compartilhar toda a minha experiência, tudo o que eu já passei sobre feridas e curativos e trazer de uma forma dinâmica, de uma forma simples, de uma forma que vocês podem aplicar com o básico do plantão de vocês. Então essa é a oportunidade que vocês têm de forma totalmente gratuita aqui no canal, como também lá nos grupos de estudos, que eu sempre disponibilizo essas aulas para vocês. Sempre chamo todo mundo para as lives, porque é muito conhecimento e conhecimento de qualidade. Quem está nessa jornada de todas as quartas-feiras comigo sabe de tudo que a gente já passou. Já falamos sobre exames laboratoriais, já falamos sobre o DAC, né? Então, controle de infecções, já falamos sobre a hipergranulação e hoje, nessa quarta-feira, às 20 horas, como sem falta, pontualmente aqui com vocês, vamos falar sobre úlcera venosa e como conduzir essas lesões do jeito certo e conseguir cicatrizar 2 vezes mais rápido. Olha, eu vou trazer tanta informação sobre úlcera venosa que vocês vão ficar, ó, de queixo caído. O queixo de vocês não tá aqui, ó. Desse tamanho aqui, tanta informação que eu vou te entregar nessa aula, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai ser um divisor de águas para muitos. Tanto para conseguir entender fisiopatologia quando aquele paciente chega até você e é uma lesão de 20, 30 anos que não cicatriza, que possivelmente é uma característica da úlcera venosa. Para você que já tem consultório ou você que atende a domicílio, que por vezes chega pacientes com essas etiologias e você não sabe conduzir da forma correta, ou até mesmo você que às vezes está no plantão e está de frente com a úlcera venosa e nem sabe o que diango é uma úlcera venosa. Então essa aula é para vocês. Então, turma, antes de iniciar, vou até chegar mais pertinho da câmera. Antes da gente iniciar, você sabe muito bem como é que eu gosto de iniciar essas aulas, né? Eu gosto de iniciar essas aulas com energia super, hiper, mega positiva. Então, boa noite tem que ser esticado, turma. Mas não é pouco esticado, não. Estica aí o boa noite igual uma baladeira. Bota aí o boa noite com muito até quebrar aí o teu teclado aí do celular, o teclado do computador. Seja lá por onde você está assistindo, mas coloca o boa noite esticado e tenho certeza que essa aula vai ser transformadora. Mas antes da gente iniciar, recadinho importante, não esqueça, turma, de estar contribuindo aqui com o canal de forma gratuita. Eu me dedico aqui diariamente a vocês, me dedico aqui estudando, trazendo conteúdos novos, trazendo aqui qualidade para vocês. E o mínimo que eu peço para cada um é para deixar o like, para pedir aquele amigo aí ao decorrer da aula, sempre, ei fulano, já deixou o like? Cobra aí, vai. Vocês vão ter agora que cobrar aí o pessoal a dar o like, a se inscrever no canal, porque isso incentiva a gente cada vez mais trazer conteúdos como esses, tá? Então esse é um sinal, essa é a contribuição. Não peço dinheiro não, dinheiro é com vocês mesmo, deixa aí no bolso de vocês. Mas eu só peço essa contribuição para a gente estar crescendo nossa família cada vez mais. Então, ó, compartilha essa aula, porque é um conhecimento que possivelmente muitas pessoas pagam muito caro e eu distribuo aqui gratuitamente para vocês. Turma, vamos lá iniciar. Como é, professor, a fisiopatologia da úlcera venosa? Vocês sabem? Comenta aí para mim se vocês sabem ou não a fisiopatologia da úlcera venosa ou se nunca nem ouviu falar sobre esse termo de úlcera venosa. E aí, comenta aí para mim. Sabe como é que funciona? Vou contar uma história que vocês nunca mais vão esquecer sobre a úlcera venosa. Seguinte. Sabe aquele cara infiel que sempre fica buscando outras mulheres aí fora do casamento, fora do seu relacionamento? É porque a gente sempre fala que a gente tem que dar o nosso coração para a pessoa que a gente ama. Mas só o que esqueceram de falar para vocês, que nós seres humanos não temos apenas um coração. Temos 2. Então esse cara aí que é amante, perdoa ele, vai. Perdoa ele, é aquele cara que te traiu, vai lá, perdoa.
Porque ele só estava utilizando o outro coraçãozinho dele, que é nas panturrilhas. Turma, óbvio que é brincadeira, não vou perdoar esse caboclo aí que traiu vocês não, pelo amor de Deus, meninas, pelo amor de Deus. Mas turma, seguinte, o que é que eu quero chegar? Nós, seres humanos, temos dois corações. O nosso coração principal, que é o que fica no centro do nosso corpo, bombeando para todo o nosso corpo, o sangue, e as nossas panturrilhas. Nossas panturrilhas é o nosso segundo coração. Professor, eu escutei isso lá da minha vizinha, lá do meu professor. E ele tá certo, é o nosso segundo coração. Imagina só, turma, como é que pode o sangue venoso que está lá no seu dedinho midinho faz para voltar até o seu coração? Você já parou para pensar, poxa, esse pobre desse sangue ele sofre, né? Porque quem é aquelas pessoas que são 1,80 m para cima, eita, aí é que o sangue tem que trabalhar mesmo. Como é que pode o sangue que está lá no dedinho midinho subir até o meu coração, que é o sangue venoso? Aí, só recapitulando, turma, temos dois tipos de sangue. Um sangue venoso, que volta para o nosso coração. Olha aí, ó, vamos aqui, ó. Sangue venoso, ele volta para... Ixi, eu derrubei aqui o microfone, como é que o professor vai falar com vocês? Deixa eu só pegar aqui. Turma, acontece, é ao vivo. Mas vamos lá. Temos o sangue venoso, que sai das periferias para o coração, e o sangue arterial, que sai do coração para o restante do corpício. Novamente, ó, sangue venoso, coração, sangue arterial, saindo do coração. De novo, para não esquecer, olha o que o professor faz para vocês aprenderem, tá? Ó, sangue venoso chegando no coração. Sangue arterial saindo do coração. Pronto. Nunca mais vocês vão esquecer isso, tá? O que é que eu quero chegar? Então, se eu estou falando do sangue venoso, é por isso que vem o nome, úlcera venosa. Então, o que é que acontece na fisiopatologia? Turma, quando você anda, você caminha, essa sua panturrilha aqui, ó, ela vai contrair essa sua veia. Quando ela contrai nossa veia, ela injeta o sangue que está aqui, tá? Ela vai injetar para cima, tá? Então ela vai bombear esse sangue que está nas nossas pernas para cima e esse sangue ele vai ter que voltar, beleza? E aí se você for dar um zoom aí, ó, você vai perceber que eu tenho algumas válvulas nessa veia. Porque o que que acontece? Quando essa panturrilha contrai, turma, essa válvula de baixo, tá? Ela vai ter que fechar, tá? Ela vai fechar. E a de cima, se você prestar atenção, ela vai ter que abrir. E isso é constantemente no nosso corpo quando a gente caminha, tá? Então, quanto mais você caminhar, isso aqui vai acontecer. Sua panturrilha vai contrair e vai injetar esse sangue venoso de volta para o nosso coração. Beleza? Então, pessoas que ficam muito tempo paradas em pé, o que acontece? Começa a aparecer varizes. Por quê? Porque esse sangue venoso, ele não está aqui contraindo essa panturrilha para potencializar essa injeção aqui de sangue para o nosso coração. Então o sangue ele acaba ficando acumulado no membro do paciente, esse acúmulo causa uma hipertensão venosa. Quando causa hipertensão venosa, turma, meio que a veia vai dilatar. Por que essa veia vai dilatar? Porque, infelizmente, turma, tem muito sangue ali que não está voltando. E o sangue fica se acumulando, e aí, infelizmente, essa veia começa a engrossar o seu calibre, né? A famosa veia quebrada. Então, é uma das causas, uma das consequências que temos. Beleza? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Ó, quando eu caminho, minha panturrilha contrai e jogo sangue de volta para o meu coração. Válvula de baixo fecha, válvula de cima abre, nessa contração, beleza? E aí, turma, como eu falei para vocês, essa é a nossa veia normal. Uma veia, você que é jovem, que está aqui assistindo o professor João que também ainda é jovem, essa aqui é a minha veia, é desse jeito, ó, a anatomia da minha veia. Tem essas válvulas, então você percebe que elas abrem e fecham, tá? E aí, essa daqui é uma válvula de um paciente que tem essa insuficiência venosa, tá? Lembrando que essa insuficiência pode alterar esse formato das veias e quando a panturrilha contrai, turma, olha só, aqui nesse caso, panturrilha contraiu, o que acontece? A panturrilha vai injetar esse sangue para cima,
porém essa daqui não vai estar fechada. E o que acontece com esse sangue que sobe? Uma parte dele vai descer, tá? Essa parte aqui também vai descer. Então, ao mesmo tempo que ele injeta uma parte de sangue para cima, outra parte fica se acumulando aqui. E esse acúmulo vai causar, ó, pressão nessa parede dessa veia. Causando essa pressão, causa o que chamamos de hipertensão venosa, tá? Venosa, por conta de que o sangue não está subindo, turma. Logo também, alguns pacientes idosos, se você for perceber, a panturrilha dele é retinha, tá? Perceba esses pacientes que são mais idosos, ele tem uma panturrilha mais fraca. E por ter essa panturrilha mais fraca, também essa panturrilha não vai ter tanta força para injetar esse sangue para cima. Então, assim, por vezes o problema também nem é tanto na veia, mas também na panturrilha desse paciente, nesse segundo coração dele, que esse coração, infelizmente, está insuficiente também nessa contração. E aí, turma, o que é que eu indico? Deixa eu ver se eu consigo aqui avaliar. Vou pegar aqui minha cadeira para mostrar aqui para vocês. O que é que eu faço? Ixi, acho que não vai dar para ver, não. Mas o que é que eu faço no paciente que tem aqui uma úlcera venosa ou uma insuficiência venosa? Eu peço ele para sentar numa cadeira, ó, sentou na cadeira, deixo ele bem na pontinha. Quem já treinou a academia sabe de um exercício para panturrilha que faz isso aqui, né, ó? Deixa a panturrilha lá e fica contraindo assim, o famoso cavalinho, né? Isso daqui também, turma, eu indico para alguns pacientes meus. Deixa eu ficar desse lado, acho que fica melhor para vocês verem. Isso daqui, ó, ficar pedindo para o paciente fazer isso daqui. Isso, turma, ajuda na contração da minha panturrilha, ok? Então isso aqui é um exercício simples que você pode indicar também para os seus pacientes, para melhorar esse retorno venoso da perna para o meu coração, beleza? Isso potencializa. E aí você pede assim, fulano, faz 3 de 15. Faz 3 de 15 aí todos os dias. E aí pede para ele alterar, né? Vai para ele segurar na parede assim, fazer da mesma forma, né? Então são alguns tipos de exercícios que vocês podem estar recomendando para os pacientes de vocês que têm essas insuficiências venosas, beleza, turma? Então assim, isso é uma dica que eu entrego para cada um de forma exclusiva que melhora essa circulação no sangue dos pacientes. Ei, turma, só por essa informação, essa live já valeu cada segundo. Só por essa informação, porque vocês nunca... Eu duvido se alguém já falou isso para vocês. Eu duvido que alguém já te ensinou dessa forma. Um exercício simples que a gente pode indicar para esses pacientes para melhorar esse retorno venoso. Porque, turma, é só o que eu vejo. Paciente que tem úlcera venosa, eles não querem andar, eles só querem ficar ali parado com o pezinho para baixo. Quando esse pezinho fica para baixo, o que é que acontece? Força da gravidade empurra o sangue também para baixo, bebê. E aí ele que já tem uma dificuldade no retorno venoso, ele vai ter mais ainda por conta da gravidade. Então o que é que eu posso recomendar para esse paciente também? Seu José, vai deitar, vai sentar, levanta o seu pezinho, deixa o pezinho aqui um pouco levantado, porque a gravidade também ajuda no retorno venoso. Tudo que você for utilizar para ter esse retorno venoso de forma fácil vai ajudar no tratamento, vai ajudar a cicatrizar a úlcera venosa, tá? Então isso aqui é uma dica que eu deixo para vocês, simples, sem nenhuma terapia, sem nenhum curativo, de forma simples, só avaliando o paciente você já consegue ofertar esse cuidado. Percebe? Percebeu a importância de avaliar o exame físico de forma correta no paciente e ofertar essas orientações? Poxa, quando você oferta uma orientação como essa, talvez o paciente ele vai ficar louco. Poxa, ninguém nunca me falou isso. A Elisângela aí que está assistindo nós, que eu acabei de ver aqui ela, o paciente vai olhar para ele e falar assim, poxa, a Elisângela aqui, nunca ninguém me atendeu como a Elisângela. Tá, então assim, o José, poxa, nunca ninguém atendeu como o José que me atendeu nesse exato momento. Então isso é dicas que eu entrego para cada um de vocês aplicarem amanhã na atenção básica, nos seus atendimentos domiciliares, aonde você pegar pacientes com feridas. Beleza? Dica de ouro, vale ouro. Isso aqui vale ouro, já valeu tua aula aqui. Porque vocês não vão encontrar isso aqui em lugar fácil, não. Beleza? Deu para entender a fisiopatologia da úlcera venosa? O sangue ele se acumula no membro do paciente porque ele não consegue
voltar. Se eu não tenho retorno venoso, infelizmente eu tenho uma úlcera que ela não vai conseguir cicatrizar porque eu não tenho essas trocas gasosas que é vinda pelo sangue, beleza? E para cicatrizar eu preciso de oxigênio e preciso de sangue de qualidade. Show? Então vamos lá. Quem nunca viu um paciente com uma veia dessa forma? Já viu? Comenta aí no chat. Já viu um paciente com uma veia dessa forma aqui, ó? Olha o tanto de... eu queria que vocês ficassem aqui onde que eu tô. Quando eu olho assim, ó, pra dizer que eu tô olhando pra ver aqui, né? Eu tô olhando pra parede aqui, pra mim é a parede. Mas vocês estão vendo aqui que eu tô olhando pra ver, ó. Vou olhar pra ela. Turma, isso daqui é hipertensão venosa, né? Você consegue observar, ó, que o sangue, ele fica meio que acumulado nas paredes da veia, tá? E não confunda a veia com a artéria, ó. Úlcera venosa, o problema é onde? Na veia, não é na artéria, beleza? Então esse sangue ele fica acumulado nessa veia e acaba aumentando esse calibre, que é o que chamamos de hipertensão venosa, beleza? Então esse paciente ele tem uma insuficiência venosa que pode causar essa hipertensão venosa. Aí lembrando, a hipertensão é por quê? Porque esse sangue ele está sendo acumulado ali, ele acaba comprimindo essas artérias e essas veias. E essas veias comprimidas não, né? Dilatadas e infelizmente dificultam o retorno venoso do paciente. Show, turma? E aí eu trouxe alguns dados importantíssimos para vocês anotarem aí, vocês observarem a gravidade que é a úlcera venosa. Turma, a úlcera venosa é uma das úlceras mais comuns que temos aí em nossas práticas de enfermagem. Talvez a maioria das feridas que temos em membros inferiores dos pacientes, possivelmente elas vão ter características venosas ali presentes, tá? Olha só esse estudo que eu trouxe aqui para cada um de vocês. Ó, um estudo, ele vai avaliar a prevalência e a incidência das úlceras venosas na perna. Um estudo de 2023, super recente, tá? Olha só, elas se manifestam no membro inferior e representam cerca de 60 a 80% das ulcerações de membros inferiores. Ou seja, cerca de 60 a 80% dos pacientes que têm lesões, possivelmente são lesões venosas, tá? Sua taxa de cura é em 3 meses. Então, assim, você pode obter resultado em 3 meses utilizando terapias compressivas. Estima-se que 40% desses pacientes, em 3 meses, eles vão conseguir cicatrizar. Só que o problema mora aqui. Uma vez curada, até 80% dos pacientes desenvolvem uma recorrência dentro de 3 meses. Ou seja, você fez tudo certinho, utilizou as terapias corretas, utilizou o curativo correto. Dá 3 meses, o paciente volta para você com a mesma ferida. A ferida reabriu. Sabe por quê, turma? Porque a gente vai entender ao decorrer da aula que a úlcera venosa ela tem sinais clínicos que a gente avalia no exame físico. Sem o exame físico alinhado na úlcera venosa, você não vai conseguir ter resultados e esses dados aqui, ó, vão continuar aumentando. Então, o porquê que esses pacientes retornam cerca de 80% com as úlceras? Óbvio, boa parte são pacientes que realmente não têm o seu cuidado, mas outra parte também são enfermeiros que não sabem as orientações corretas, não sabem o exame físico correto e não orientam os pacientes da forma correta. Poxa, acabei de te mostrar, quase nesse instante, você pode até voltar aí à live, volta. Eu acabei de te mostrar um exercício simples que vocês podem ofertar aí para os pacientes. E esses exercícios que o paciente deve manter mesmo após a úlcera fechada. Mas quem, nesses anos todos de enfermagem, te falou isso? Seja sincero, alguém já te falou isso? Duvido, pô. Exame físico, exame clínico é importante. Olha só mais dados importantes aqui para vocês. Ó, aqui é outro estudo, aqui já é de 2018. Prevendo a probabilidade da recorrência de úlcera venosa na perna, a precisão diagnóstica de uma ferramenta de avaliação de risco recentemente desenvolvida. Aqui eles desenvolveram uma ferramenta. Olha só, a principal estratégia de prevenção recomendada como base em evidências é a terapia
compressiva. Ou seja, se eu quero cicatrizar uma úlcera venosa, eu preciso estar realizando terapias compressivas. Já a gente vai falar sobre elas aqui, tá? Já a gente vai falar. Mais uma estratégia, terapias compressivas. Uma revisão sistemática concluiu que o uso de meias compressivas reduziu a taxa de recorrência em comparação à ausência da compressão. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que cerca de 80% dos pacientes eles têm recidiva de úlceras venosas? E aqui eu te mostro o que é que eles precisam fazer para não ter essa recidiva de úlcera venosa. Professor, então quer dizer que o paciente que cicatrizou uma úlcera venosa, pelo resto da vida dele, ele vai ter que utilizar meia compressiva? Exatamente. Esse paciente que cicatrizou uma úlcera venosa, ele não pode nem pensar em parar de usar meia compressiva. Mas qual o problema que eu vejo nas nossas práticas de enfermagem? O paciente não sabe aplicar a meia da forma correta, ok? Responsável para ensinar o paciente é você. O paciente ele não entende essa importância de utilizar a meia. Ele entende que cicatrizou a ferida, tá tudo bem, não precisa mais ter cuidado, mas infelizmente vai cair naquele dado que eu te trouxe. Cerca de 80% dos pacientes têm recidiva. Por quê? Porque não estão continuando as terapias compressivas, como a meia compressiva. E professor, como é que funciona a meia compressiva? Vocês já estudaram lá na física do ensino médio a constante elástica, né? O elástico ele aumenta a força de compressão. Por quê? Quando eu utilizo a meia compressiva, ela vai atuar de duas formas. A primeira forma, ela vai ajudar a panturrilha a contrair de forma melhor. Se a panturrilha contrai de forma melhor, ela injeta esse sangue de forma melhor também, tá? E ela vai atuar também, a meia compressiva, aproximando as vênulas do paciente. Lembra que o paciente que tem uma hipertensão venosa, as vênulas não estão assim? Ela funciona, mas tem esse espaço aqui que faz com que o sangue suba e o sangue desce ao mesmo tempo, aumentando essa pressão venosa. Quando eu utilizo a meia compressiva, ela faz isso aqui, com as vênulas, aproxima, aproxima, aproxima. Melhorou a panturrilha, como eu falei para vocês, que é a primeira função, e ela vai melhorar também a vênula, porque ela aproximou uma vênula da outra. Então, quando o paciente contrai a panturrilha, faz isso aqui, normalmente. Eu resolvi a causa principal da ferida, que é essa insuficiência venosa. Então, é por isso a importância da meia compressiva. E a insuficiência venosa gera a úlcera venosa. E essa insuficiência venosa, ela só se trata como? Terapias compressivas. Se o paciente não usa terapia compressiva, gera úlcera venosa, tá? E se o paciente tem a úlcera venosa e utiliza terapias compressivas, eu consigo cicatrizar a úlcera venosa, tá? Então é assim que funciona em nossas práticas de enfermagem. Deu para entender? O paciente, ele vai usar pelo resto da vida dele compressão, meia compressiva, tá? Porque úlcera venosa é uma úlcera, geralmente uma úlcera complexa de difícil cicatrização, que o pessoal chamava antes de úlceras crônicas, tá? Vamos lá, outro estudo aqui que eu trouxe para você. Uma estimativa do peso econômico. Aqui a gente vai ver o impacto no SUS que tem a úlcera venosa, tá? Olha só, esse estudo, ele pegou Austrália, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Quando eu estava lendo esse estudo, eu identifiquei que esses países são o quê? Países de primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Geralmente, em comparação ao Brasil, o poder socioeconômico da população e a educação da população é maior. Isso também impacta nos cuidados do paciente. Mas vamos lá, mesmo em países de primeiro mundo, eles avaliaram o impacto econômico das úlceras venosas. O custo médico direitos anuais, estima-se que os pacientes tratados de forma conservadora nessa região, olha só, totalizam aproximadamente 10 bilhões de dólares ou 5.527 dólares por pessoa por ano. Esse aqui é o impacto da úlcera venosa que temos na atenção básica, no hospital,
os atendimentos a domicílio, se for juntar todo esse impacto. Isso aqui é o que gera para o paciente. É sério ou não é a úlcera venosa? Poderia ser evitado? Poderia ser evitado. Poderia ser identificado precocemente? Poderia ser evitado precocemente. E eu vou te ensinar que essa avaliação física do paciente, você já consegue identificar precocemente, você consegue ofertar os cuidados. Fulano, talvez você precise de uma meia compressiva. Talvez você precise ir no vascular para indicar uma meia compressiva específica para você. A gente já conseguiria evitar esses números. Reduzir. Poxa, turma, 10 bilhões de dólares. O dólar tá 5,50. Se eu utilizar R$5, dá 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões de reais. Isso em países de primeiro mundo. Agora imagina no nosso Brasil, que não é um país de primeiro mundo. E aí, tá percebendo o impacto? Tá percebendo o impacto que é a úlcera venosa? Ou ainda não botou na tua cabeça que isso aqui é um problema que a enfermagem está nas mãos e que se a gente resolver esse problema, a gente é valorizado. A gente é valorizado. Por que a medicina é tão valorizada, turma? Porque ela resolve problemas. Ah, o paciente está com febre. Dipirona resolveu o problema. Aí o paciente vê o médico como um deus, porque prescreveu dipirona. Poxa, a gente está com um problema gigantesco que a enfermagem pode ajudar. Mas às vezes, não sei, me desanima, sabe, turma? Porque vocês têm um baita campo para empreender, para ganhar dinheiro com esse negócio, e a enfermagem não enxerga para isso. Quer viver uma vida cansativa de plantões. Tudo bem, escolhas é escolhas, tá? Olha só, turma, outro dado de importância. Terapias combinadas com tratamento de úlceras de perna. Etiologia mista. Olha outro problema que tem. Te falei que o tratamento da úlcera venosa... Aliás, vou trazer dados melhores. Eu te falei cerca de 60% a 80% das úlceras são úlceras venosas. E o tratamento da úlcera venosa é... Comenta aí, vai. Comenta aí no chat. Tratamento para úlcera venosa é terapia compressiva. Show, turma. Entendi esse tratamento. Mas sabe qual é o problema? Cerca de... Eu falei 60 a 80 dessas úlceras, né? Mas dentro delas, 15 a 20% são úlceras mistas. Ou seja, tem problemas arteriais, como também problemas venosos. E sabe qual é o problema aqui, turma? Sabe qual é o problema? Se você utilizar uma terapia compressiva em uma úlcera arterial, você vai isquemiar o membro do paciente. Ou seja, esse paciente... ele vai ter uma amputação por conta de uma terapia errada que você não soube avaliar. É mesmo, professor? É. E aí, deixa eu te perguntar. Seria um baita problemão para ti ser o responsável por uma amputação do membro do paciente ou não? Talvez você seria até um daqueles profissionais que aparecem aí nos jornais, né? Ah, fulano de tal amputou o membro do outro fulano porque utilizou uma terapia errada. Talvez você esteja com sorte que o paciente não entenda isso. E se você cometeu esse erro, o paciente não te denunciou. E aí eu te pergunto, antes de você aplicar uma terapia compressiva, você vai precisar avaliar, sabe o que, turma? Anota aí, vai, isso aqui é importante. Você vai avaliar pulso, você vai avaliar perfusão, você vai avaliar coloração do membro, coloração do membro, você vai avaliar, turma, pulso, perfusão, coloração e ITB. O porquê isso aqui, turma? Eu estou avaliando o quê? Parte arterial desse paciente. Arterial. Tá? Arterial. Ah, você ainda pode fazer o Doppler também. Cadê aqui minha canetinha? O Doppler, tá? O Doppler. Eu estou avaliando o quê? Arterial. Se o pulso estiver ruim, o paciente ele tem um problema arterial junto com a úlcera venosa. Se a perfusão do paciente estiver ruim, ele vai ter uma úlcera venosa com a úlcera arterial. A coloração está pálida, professor. Ele vai ter um problema arterial dentro de uma úlcera venosa. O ITB deu alterado, vai ter também alteração arterial dentro de uma úlcera venosa. O Doppler, professor, fiz e eu não consegui sentir muito bem os pulsos. Alteração arterial dentro de uma úlcera venosa. Ei,
É importante ou não é? É importante ou não é fazer essa avaliação, o exame físico aqui antes de aplicar uma bota de UNA, que é a terapia compressiva mais comum? Você precisou de quantos anos na enfermagem para descobrir que você tem que fazer esse exame físico do paciente se você quer ter resultado? Se você quer aplicar uma bota de UNA, se você quer aplicar uma meia compressiva, tem que avaliar a parte arterial do membro do paciente. Não tem para onde correr. Ah, professor, exame físico é besteira. Sabe o que é besteira? Você ser responsável pelo paciente perder uma perna porque você não soube avaliar o exame físico básico do paciente. Isso é besteira. Das grandes, tá? Das grandes, que pode até comprometer esse teu corém aí que você lutou anos e anos para conquistar. E por não avaliar o pulso, você vai perder um corém. Professor, isso aí nunca vai acontecer comigo. Vai pensando. Vai pensando que isso aí nunca vai acontecer contigo. Cuidado, tá, turma? Ó, aviso foi dado. É importante saber exame físico? E aí, comenta aí pra mim. É importante ou não é? É importante ou não é? Aliás, você sabe realizar o exame físico de qualidade? Sabe ou não sabe? Porque, turma, dia 30 agora, eu vou estar realizando um treinamento apenas sobre exame físico do membro do paciente. Perceba que na úlcera venosa, antes de estar fazendo qualquer outro curativo, eu preciso desse exame físico. Porque vai que eu meto uma terapia compressiva na úlcera mista, o paciente vai perder o membro. E essa aula aqui também eu convidei alguns alunos que já garantiram sua vaga no Desvendando o Membro Inferior. Até comentei aí, ver se vocês já garantiram. Quem garantiu sua vaga no Desvendando o Membro Inferior do paciente, comenta assim: eu sou aluno do Desvendando. Bota assim, eu sou aluno do Desvendando, tá? Coloca aí. Eu quero ver quem já fez parte. O porquê, turma? Porque isso aqui é importante. Eu tô salvando o teu corém, eu tô salvando o teu plantão, tua única fonte de renda. Por isso que quando os alunos do Projeto 2x+, chegam lá para mim, professor, eu tô com úlcera venosa, vou colocar a bota de UNA. Aí eu, para. Parece o João Kleber, né? Para. Eu já pergunto, avaliou pulso, perfusão, coloração, ITB, Doppler, fez toda essa avaliação? O porquê? Antes de aplicar a bota de UNA, que é bem comum de vocês, tem que fazer essa avaliação aqui no paciente. Beleza? Todo mundo entendido? Pode seguir? Comenta aí se você já é aluno do Desvendando ou não. E eu vou aguardar vocês dia 30, 8 horas da manhã. Vai ser de 8 horas da manhã até meio-dia, só avaliando o membro inferior do paciente. Paciente real. Tá, turma? E aí, a úlcera venosa, assim como lesão por pressão, assim como queimaduras, elas vão ter uma classificação. Olha aí a classificação da úlcera venosa. Turma, a C1, eu vou ter só a telangiectasias, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, pense, que são essas microveias, as famosas varizes, né, que o pessoal fala, tá? Ó, o paciente que já tem isso aqui, ele já tá no C1 da classificação da úlcera venosa, tá? Eu vou ter também, das insuficiências venosas, perdão, eu vou ter também a evolução C2, que é que eu já vou ter aquelas veias varicosas, que são aquelas famosas veias quebradas no paciente, tá? Na C3, eu vou ter a veia varicosa junto com o inchaço. O membro do paciente fica demasiado aqui nessa situação. Então, eu vou ter dois, as veias varicosas junto com o inchaço. Já no C4, eu vou ter uma hiperpigmentação, coceira e atrofia branca. Essa hiperpigmentação é o que chamamos de dermatite ocre, tá? Ocre. Então, o paciente tem uma dermatite ocre, mas ainda não tem lesão, turma, você está de frente com isso aqui, ó. Você está de frente com C4 da nossa classificação. E aí, aqui, na C5, o paciente, ele já teve uma úlcera venosa, mas a úlcera venosa já está cicatrizada. Para esse paciente, hidratação da pele é fundamental e o uso contínuo de meia compressiva, tá? Compressiva, esse paciente vai ter, beleza? Então esse é o C5. Já o C6, ele tem uma úlcera venosa aberta.
Então, você avaliou o paciente, observou que tem uma úlcera venosa e está nessa classificação aqui, ó, C6, tá? Então, é assim que evolui o paciente até desenvolver a úlcera venosa, beleza? A gente vai ter que dominar essa avaliação para identificar. Poxa, você está lá no posto de saúde, chega um paciente idoso, já com as veiazinhas dessa forma aqui, ó. Urgentemente, esse paciente já tem que utilizar terapias compressivas. Qual é a terapia compressiva dele? Meia. Tá? Meia. Assim como esses pacientes aqui, ó. Meia, ó. Meia, 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 meia. Aí eu recomendo também aqueles exercícios, né? Mais exercícios, ó. Mais exercício, mais exercício, mais exercício, tá? Aqui também, meia. Só porque a meia aqui, turma, nesse paciente que já tem um até no C4, a meia compressiva dele é uma meia que é só o vascular que prescreve, porque o vascular vai avaliar aqui a hipertensão dele e a pressão ideal para esse paciente. Então, nesse caso, quem vai fazer é o vascular, beleza? Que é uma meia de alta compressão, de média a alta compressão. E aqui, turma, eu vou ter terapias compressivas, tá? Terapias compressivas mais curativos, que a gente vai falar ao decorrer da nossa aula. Beleza, turma? É assim que vai ocorrer a nossa evolução desses pacientes. Identificou precocemente isso daqui, você vai estar ali aliviando o bolso do SUS, você vai estar aliviando ali a cabeça do paciente, porque se abre uma lesão, turma, o risco é muito grande. E aí, só lembrando, né? Paciente fechou uma lesão, ele tem cerca de 80% de chance de ter recidiva. Beleza? Então, aqui é uma dica que eu deixo para vocês. Que aí é a classificação, que é a classificação clínica da doença venosa, que é a CEAP. E aí vai a classificação 0 até classificação 5 para vocês. É o que a gente acabou de discutir com cada um de vocês nesse exato momento. Beleza, turma? Então é assim que vai funcionar a nossa avaliação ao decorrer de agora, para a gente identificar os fatores de forma precoce, tá? E atuar também de forma precoce, evitando e prevenindo que esse paciente tenha úlcera venosa. Beleza? Dica para a vida do professor. E aí, turma, só recapitulando para vocês, a telangiectasias são definidas como dilatações intradérmicas das veias, ou seja, aqui são pequenas hipertensões venosas que já vai estar ocorrendo naquele paciente, cujo diâmetro estimado é de 1 milímetro. E aí eu tenho veias reticulares, que aí são veias mais calibrosas, são dilatações subdérmicas das veias com diâmetro de mais ou menos de 4 milímetros e que não são palpáveis. Essas veias aqui vocês vão ver veias quebradas, mas umas veias mais, tipo como fosse mais profundas, né? Aqui, se você for avaliar, você percebe que ela é mais superficial. É por isso que ela é intradérmica. Aqui já é uma subdérmica, mais próxima ali ao tecido subcutâneo. Então é por isso que ela é mais escurecidazinha ali, tá? E aí eu tenho as veias varicosas, que são localizadas subcutâneas, são palpáveis, você percebe ali que é uma veia bem dilatada, você consegue palpar, e elas são acima de 4 milímetros, tá? Então essa aqui é a evolução dessas veias. Se você já está aqui nesse nível, você que está assistindo, se cuide, tá? Porque nós da enfermagem caminhamos muito, ficamos muito em pé, então o risco de ter veias dilatadas ou insuficiências venosas é um risco muito grande, tá? É um risco muito grande. Então, dica de ouro do professor João para cada um de vocês. Vão para os plantões, vão para os atendimentos, utilizem uma meia compressiva. Ah, professor, é feia. Feia é aquelas meias que o pessoal usa aí em cima daquelas Crocs. Uma meia da Frozen, do Lilo Stitch. Aquilo ali eu acho feio demais, turma. Poxa, vocês são profissionais da saúde, vocês não são criança mais não, pô. Aí o problema aí de uma úlcera venosa em uma enfermeira, aí ninguém reclama, né? Ah, usou a meia do Stitch, da Frozen, qual é um personagem aí? Qual é o personagem que vocês utilizam? Vocês têm que ir de plantão com meia compressiva. Ah, professor, mas eu quero usar aquela meia. Bota a meia compressiva e bota a meia de criança aí junto também. Não tem problema. O importante é fazer essa compressão durante o teu plantão aí, para evitar futuramente que você seja uma enfermeira toda adoentada, toda cheia de pereba aí nas pernas. Digo meio. Cuidado, tá? Cuidado. Eu brinco, mas tem que ter um cuidado ali.
Sinais clínicos, como é que eu vou avaliar a úlcera venosa? Presta atenção. Essa parte aqui, eu ainda nem falei de curativo. Perceba que eu já falei muita coisa aqui e ainda nem mencionei nenhum curativo para a úlcera venosa. Porque a prioridade não é o curativo. Não adianta nada você ter uma úlcera, presta atenção, ei, larga tudo que tá fazendo aí, pelo amor de Deus. Presta atenção. Não adianta nada. Você está de frente com a úlcera venosa, você está louco, pedindo um curativo, mas a prioridade não é o curativo. Sabe por quê? Se você colocar o curativo mais caro sobre essa ferida, não vai cicatrizar. Não vai. Sabe por quê, turma? Porque tem uma causa que impede a cicatrização. E essa causa é a insuficiência venosa que você vai ter que corrigir, tá? Mas vamos lá. Quais são as características da úlcera venosa? Geralmente é uma ferida que tem uma borda irregular, tá? Geralmente a úlcera arterial, a borda dela é assim, ó, bem redondinha. Já a úlcera venosa é assim, ó, você não consegue determinar onde inicia, onde termina, é uma lesão geralmente maior, tá? Ela geralmente vai ser no terço distal dos membros inferiores, tá? Pulso, olha só a avaliação. Isso aqui eu encontro onde, turma? Exame físico, tá? Pulso do paciente, ele é presente, então você vai avaliar aqui o pulso do paciente. Oxe, tá presente, professor, beleza. Eu tenho a lipodermatosclerose, que essa condição aqui é a condição que a gente chama da garrafa, deixa eu botar um G aqui, garrafa invertida, tá? Que é a lipodermatosclerose. Show? É uma condição também da úlcera venosa. Eu tenho também o que chamamos de dermatite ocre, e a dermatite ocre ela vai surgir, olha só que massa, turma. Lembra que o sangue ele vai para o membro do paciente, que no caso, olha, vamos lá, de novo, ó. O sangue arterial sai para o membro do paciente, o sangue venoso ele volta para o coração, não é isso? Quando esse sangue venoso, esse sangue arterial chega e não consegue mais voltar para o coração, esse sangue ele tem uma data de validade, turma, essas hemácias. Essas hemácias elas acabam morrendo, vou trazer isso para vocês, e elas vão liberando ali a transferrina, como também partículas de ferro sobre o membro daquele paciente. Quando eu tenho essas partículas de ferro no membro do paciente, eu vou ter essa coloração mais escurecida. Então esse é um dos sinais clínicos na hora da sua avaliação do membro inferior do paciente que você vai estar avaliando, beleza? A coloração, esse escurecimento do membro do paciente, beleza? Vou ter também um alívio da dor ao elevar os membros. Por quê? Quando esse paciente levanta a perninha, a gravidade vai ajudar a voltar esse sangue de novo para o corpo dele. Para o corpo dele não, que nem saiu, né? Para o coração dele. Então quando ele levanta o membro, a gravidade ajuda esse sangue retornar. Então ele sente um alívio quando ele levanta as pernas. Chegou lá no final do dia, que ficou muito tempo em pé, levantou as perninhas, ele sente um alívio. Beleza, turma? Eu vou ter também algumas características da lesão. Quais são? São lesões mais superficiais, beleza? Cadê meu pincel? Perdi meu pincel. Tá aqui, achei. São lesões mais superficiais, são lesões também que são mais exudativas, então a característica da úlcera venosa é uma lesão que é exudativa, ou seja, tem muita umidade, presença de esfacelo e presença também de edemas. Por quê? Porque o sangue ele não está retornando para o corpo. Logo, esse sangue, infelizmente, vai ter essa dificuldade na hora aqui de retornar. Beleza, turma? E aí, pega esse código. Todo mundo agora que está assistindo a aula vai colocar uma chavinha, que é um código. Vocês vão abrir um código agora. Desbloquear. Desbloqueia. Aí todo mundo vai comentar a chavinha. Enche o chat aí de chavinha, vai. Coloca várias chavinhas. Chavinha. Coloca. Porque a gente vai desbloquear um código. Um código secreto guardado a 7 chaves. Cadê? Eu tô vendo aqui as chavinhas, né? Bota aí o código, sobe aí várias caixinhas, várias chavinhas aí para vocês. Vai lá? Colocou os cadeados? Cadeado não, chaves? E enche o chat aí de chave. E enche, coloca aí várias chaves. Pega o código. Turma,
É muita coisa para avaliar na úlcera venosa? É, professor, é muita coisa. A partir de hoje, vocês irão avaliar da seguinte forma. Pega o código. V, você vai avaliar se esse paciente ele tem veias dilatadas, beleza? O E, você vai avaliar edema e exudato sobre o leito da lesão. N, vai ser as terapias compressivas. Uma terapia compressiva bem comum que temos é a bota de Unna, tá? O O vai ser a famosa dermatite ocre. O S são as características da lesão, que é uma lesão mais superficial. E o A vai ser algia. Algia é um termo técnico que significa dor. Então ele vai ter algia, esse alívio da dor, ao elevar o membro venoso. Pegou o código? Pegou o código agora? Agora vocês vão colocar no chat um emoji daquele cadeado aberto, né? Porque vocês acabaram de desbloquear um código da avaliação aqui da úlcera venosa. Então, assim, o primeiro emoji foi o que é a chave. E agora vocês vão colocar, tem também, procura aí no teu teclado, um cadeadozinho aberto. Coloca aí agora, sobe aí um monte de emoji de cadeado aberto, porque vocês pegaram um código surreal da avaliação física do paciente que tem uma úlcera venosa. Curtiram? Curtiram? Ficou mais fácil? Melhor do que ficar, eu acho que tem que avaliar isso. Acho que tem que avaliar aquilo. Não, tá aqui, ó. Simples, prático e direto para cada um de vocês. Show, turma? Ficou top, né? Ficou top. Ó, tira um print também, vai. Aqui, ó. Tira um print, vai. Tira um print, me marca aí nas redes sociais, @profjoãovitor, vai. Tira um print, tira uma foto. Vocês estudando aqui com a gente. Isso aqui é só conteúdo de qualidade para vocês, tá? Trago mais uma característica para vocês que a gente já até discutiu. Lembra que anteriormente a gente falou que 15 a 21% são úlceras mistas. E aí eu pergunto, como é que eu vou diferenciar? Já te dei uma dica, né? Já dei uma dica aqui. P, pulso. P, perfusão. C, coloração. E TB, Doppler. Te falei desses, né? Ó, ITB e o Doppler. Turma, quem daqui que está assistindo a aula de hoje sabe realizar o ITB? E aí, quem na aula de hoje sabe realizar o ITB? Lembrando que o ITB eu vou ensinar na prática com paciente real como você vai fazer o ITB, tá? Vou te ensinar na prática. No dia 30 de agosto, no sábado, você vai ter um sabadão comigo, tá? Vou te ensinar como é que avalia o ITB. Mas eu pergunto, você sabe avaliar? Sabe fazer o ITB? Ou já fez alguma vez o ITB? Vou te ensinar agora como é que realiza. O ITB, turma, é um teste que a gente faz, que a gente chama do índice tornozelo braquial, tá? Esse índice tornozelo braquial, ele é um método não invasivo, ou seja, o paciente não vai sentir dor, para a detecção da insuficiência arterial. Então, antes de aplicar a bota de Unna ou alguma terapia compressiva, realize o ITB. Esse exame baseia-se na medida das pressões arteriais do tornozelo e dos braços, utilizando o esfigmomanômetro, é um dos aparelhos, e um Doppler, tá? Então eu vou pegar um Doppler, como também um esfigmo, e vou ali aferir a pressão desse paciente. Aí o que é que eu vou fazer? Quando eu vou aferir a pressão do paciente, eu vou ter a pressão arterial sistólica do tornozelo dividido pela pressão arterial do braço. Tá? Aliás, aqui é o contrário, tá? É o contrário. Braço, tornozelo, tá? Braço, tornozelo. Vou dividir. E aqui vai dar um cálculo, essas pressões arteriais. Vou pegar só a arterial, não vou pegar a diastólica não, tá, turma? E aí eu vou ter um cálculo. Deixa eu só apagar aqui, anotem aí o cálculozinho aí. Mas eu vou ensinar aqui de forma prática
de forma prática no Desvendando o Membro Inferior do Paciente. Se o ITB estiver 1, é considerado normal. Se esse ITB estiver entre 0,7 e 0,9, ele tem um grau leve de insuficiência arterial. Então aqui, você que é enfermeiro já está identificando de forma precoce que esse paciente ele pode ter uma úlcera mista, tá? 0,5 a 0,15, ele já tem um grau grave de insuficiência arterial, ou seja, ele pode ter um comprometimento que aquela artéria dele está bloqueada, isquemiada, tá? Então é um risco para aquele paciente. Abaixo de 0,15, ele tem um grau super, hiper, mega grave aqui sobre o ITB, tá? Então, assim, é um exame que a gente pode estar direcionando aqui os seus pacientes. O que é que eu recomendo para ficar fácil? Ó, eu gosto de facilitar o ensino de vocês, né? Ó, o que é que eu gosto de utilizar? ITB1, normal. Normal. ITB de 0,8, vou botar aqui 0,8, ficar de olho. Vou fazer um olhinho aqui, ó. Ficar de olho. ITB abaixo de 0,5, grave. Tá? Grave. É um ITB grave. Esse paciente ele já precisa ou de uma angioplastia ou de uma arteriografia. Então, olha só que massa. Você encaminha um paciente para um vascular já com ITB, com todos os exames físicos ali catalogados, e esse vascular vai olhar e olhar assim, rapaz, eu confio nesse enfermeiro. Eu vou indicar pacientes para esse enfermeiro. E aí uma fonte de renda para você. Isso acontece quando você quer fazer o diferencial nas suas práticas. Os outros profissionais te veem como referência. Se um vascular te vê como referência, turma, todos os pacientes conferirem, ele vai indicar para você. E você vai ter uma nova fonte de renda. Empreendedorismo aqui na tua cara por fazer apenas um teste simples. Tá vendo onde é que mora a valorização na enfermagem? Onde poucos te falam de verdade? Aqui, ó. Conhecimento. É o conhecimento que vai valorizar a nossa enfermagem, tá? E agora chegou a hora onde que todo mundo gosta de conversar. Professor, qual é o tratamento aqui da úlcera venosa? Vem comigo, bebê. Vem comigo, bebê. É o tratamento aqui da úlcera venosa. No caso, o tratamento deve ter algumas condutas aqui. O tratamento da êxtase venosa, ou seja, o paciente ali, ele vai ter que fazer o tratamento com terapias compressivas, terapias tópicas, tratamento de infecção, porque é uma úlcera e corre risco de infectar, e evitar reincidivas. Como é que eu evito reincidivas? A gente conversou. Meias compressivas, tá? Compressivas. Compressivas. É assim que a gente vai evitar reincidivas. E aí, como é que funciona o tratamento? A base de tudo é terapia compressiva. Após a terapia compressiva, turma, eu vou avaliar que essa pressão ela deve fazer em torno de 35 a 45 ali. Atingir os benefícios da compressão, o paciente ele deve estimular deambular. Ou seja, o paciente que está com bota de una não é para ele ficar deitado, não. Ele tem que estimular esse paciente a andar. Beleza? Esse paciente que está com bota de una, ele deve andar para aumentar ainda mais essa compressão e ajudar esse retorno venoso. Assim como pacientes que estão com meia compressiva. E aí uma dica, meia compressiva não é para dormir. É onde você vai utilizar quando você estiver nas suas principais atividades diárias. Então, estou na atividade diária aqui, vou utilizar a meia compressiva. Estou de plantão, meia compressiva. Chego em casa, vou deitar, tira a meia. Beleza? Dica aí de ouro para facilitar. E aí o tratamento, terapias compressivas. Essas terapias podem ser elásticas, no caso meias, tá? E inelásticas, no caso da bota de una, tá? Então são duas linhas de tratamentos que a gente tem aqui relacionados à úlcera venosa. Tanto elásticas como inelásticas a gente apresenta aqui para vocês. E aí, turma, lá no Projeto 2x+, ou talvez nas suas práticas de enfermagem, você só escutou falar bota de una, bota de una. Sabe o que eu apresento lá no projeto? Deixa eu te mostrar. Olha aí, eu tô dentro agora do projeto 2x+. Rapaz, tecnologia é top. Convidei o professor Felipe Xavier para ele apresentar também outras terapias compressivas para vocês. Essa terapia aqui que ele vai apresentar, é uma terapia de multicamadas. Ei, nem tô falando de bota de una, não. Olha aí, ele aplicando, Ele aplicando o Rosdal
tá? Rosdal Soft. Ó, Rosdal Soft sendo aplicado no paciente. Terapia multicamadas. Por que é multicamadas? Ó, primeira camada, tá? Primeira camada. Aí vai, ó, segunda camada, que é o Rosdal K. Eita, professor, nunca nem ouviu falar. Não é do projeto 2x+, e inclusive o projeto 2x+, lá para quem está no desvendando o membro inferior do paciente, eu vou abrir com condição exclusiva, tá? Então, quem está no desvendando o membro inferior vai ter direito a entrar no projeto 2x+, receber essas aulas, tá? De forma com condição exclusiva, tá? Olha só, tá vendo, ó? Multicamadas. Aí vai aplicar outra camada, tá? Outra camada aí no paciente. Olha aí como é que tá ficando. Top, né, ó? Rosdal K. Deixa eu finalizar aqui, ó. Ele vai finalizar, dar umas dicas extras para vocês. Não pode usar isso daí. E aqui a aplicação final, ó. Show? Show, show! Vou mostrar mais aqui para vocês, ó. Bota de Una. Vamos aqui ver bota de Una. Aula aqui sobre bota de Una agora para vocês. Ó, aqui o professor também ele vai mostrar para vocês como é que aplica uma bota de Una. Ó, ele vai aplicar, a gente mostra aqui o passo a passo, porque também é importante vocês dominarem a aplicação da bota de Una, que é uma terapia mais acessível para vocês, então a gente ensina. Outro ponto também que a gente ensina, turma, é a drenagem linfática, porque esses pacientes, eles infelizmente têm ali muito líquido ali na perna. Então aqui, ó, o professor também, ele vai dar dica para fazer uma drenagem linfática nesse paciente, ó, para drenar mais ainda os líquidos e a gente aplicar a terapia compressiva da melhor forma possível, evitar edemas, tá? Então a gente explica aqui também, tá? Ó. E a gente mostra também o Rosdal K. Ah, professor, quero aprender a aplicar o Rosdal K. Ó, a gente ensina aqui também a aplicar o Rosdal K para vocês, ó. Top, turma, ó. Top, top, top. Uma aula dessa aqui vale ouro, bebê. Vale ouro. Vocês têm dentro do projeto 2x+. Aí lembrando, para quem está no desvendando o membro inferior do paciente, vai receber uma condição exclusiva para entrar no projeto 2x+, e receber aulas como essa. Fora receber comunidades, receber vários materiais para vocês. Mas isso só para quem está no desvendando o membro inferior, tá? Vamos voltar para a aula? Vou voltar. Te mostrei terapias elásticas e inelásticas, né? Elásticas, meia compressiva. Inelásticas, eu tenho aqui a bota de Una. Top, né, turma? Top demais. Eu amo dar uma aula como essa, eu amo. Então vamos lá, turma, continuar. Inelásticas, a gente tem a bota de Una. Para quem não conhece, a bota de Una, ela vai ser impregnada com óxido de zinco a 10% e gelatina glicerinada e água. Então, quando você pega a bota de Una, você vai ver que ela tem um material mais líquido, né? Um materialzinho mais líquido ali sobre aquela bota de Una, porque é o óxido de zinco que vai estar sobre o membro do paciente, beleza? E aí, turma, eu vou deixar o questionamento para você. Qual a prioridade? Qual a prioridade, bebê? O curativo ou a bota de Una? Vixe, professor, e agora? Eu tenho uma ferida que precisa de um curativo e tenho uma ferida que precisa também da bota de Una. Qual é que eu boto primeiro, professor? Qual é a prioridade? Turma, se você observar isso daqui, ó, essa aplicação, você percebe que tem um curativo aqui por baixo. Então, a terapia compressiva, ela pode ser associada com os curativos. Então, assim, como é que você vai fazer o curativo? Ó? O primeiro, né, em contato com a ferida, alginato. Um exemplo, ó, alginato. Colocou o alginato em contato com a ferida. Vem com a bota de Una, tá? Fecha com a bota de Una. Depois que você colocou a bota de Una, em cima aqui desse alginato, turma, o que é que você vai colocar? Você vai colocar gases. Aqui em cima, ó. Aqui onde que eu tô apontando, ó. Gases. Colocou gás, aí você vem com a atadura finalizando. É assim que vai colocar. Recapitulando, quem é a primeira camada? Curativo. Depois, bota de Una. Depois, gás. Depois, atadura. Novamente, para não esquecer. Primeiro, curativo. Depois, bota de Una. Depois, gás em cima ali da região que ficou curativo. Depois, atadura. Beleza? E por quantos dias fica, professor? A bota de Una, turma, ela pode ficar em torno de 7 dias. Mas quem vai mandar isso daqui é a aceitação do paciente. Vai ter paciente que vai aceitar 7 dias?
tranquilamente você deixa 7 dias. Se o paciente não aguentar e você vê também a condição da bota, porque a depender do exudato, você vai ter que trocar também a bota um pouco antes. Aí a gente não deixa 7 dias, deixa ali em torno de 5, 4. O importante é fazer essa compressão no membro do paciente. Dica importante que poucas pessoas falam. Cuidado na hora de comprar essas botas de Uno, tá? Olha o tamanho dela, porque tem pessoas que querem comprar uma bota de Uno, aí o membro do paciente é dessa largura, né? Dessa largura aqui o membro do paciente. Aí você compra uma bota de Uno que tem um comprimento pequeno, e aí você vai precisar de 2 botas. Não, turma, sempre compra, eu gosto de comprar sobrando do que faltando. Então eu sempre gosto de comprar botas que tem um comprimento um pouco maior, beleza? Professor, você vai ensinar a aplicar a bota de Uno? Bota de Uno eu vou te ensinar no Desvendando o Membro Inferior, porque não tem como em uma aula como essa te entregar tudo não, turma. Porque eu só tenho 1 hora e meia para estar aqui com vocês, beleza? Então, ó, quem está no Desvendando vai ter esse bônus aqui também. Show, turma? E aí eu tenho as terapias elásticas, que no caso são as meias compressivas. E as meias compressivas, elas vão ter algumas diferenças entre elas. Tem as meias de baixa compressão, e aí são aquelas que você encontra aí nas farmácias para estar comprando. Temos meias de alta compressão e de média compressão, que geralmente quem vai indicar é um vascular, porque ele vai fazer o exame ali corretamente e ele vai identificar qual tipo de meia e a compressão ideal dessa meia para esse paciente. É uma meia sobre formato, tá? Vai ali encomendar essa meia para esse paciente. Então tem essas diferenças de meias compressivas. Turma, nesse exato momento, você ainda está com medo e insegurança? Eu te falei, coloquei muito medo aí em você, que infelizmente se você não tiver um exame físico de qualidade, você pode ali perder o membro do paciente. Esse membro do paciente pode ter uma isquemia porque você utilizou uma terapia errada. Isso pode acontecer. E eu quero que você evite esses erros em suas práticas de enfermagem. Eu quero que hoje você domine um exame físico de qualidade e indique, por exemplo, uma meia compressiva tranquilamente para aquele paciente. Aplique sem medo. Aplique uma meia compressiva após utilizar um exame físico de qualidade, evitando isquemias nos membros inferiores dos pacientes. É isso que eu quero te ensinar, turma, quando você estiver de frente com a lesão, a não ficar inseguro, a não ficar com medo, a não ficar desesperado sem saber como fechar uma úlcera venosa. Eu quero te ensinar esse resultado, quero te ensinar que é possível cicatrizar lesões como essa. Eu quero te ensinar a identificar precocemente sinais de isquemias nos membros do paciente. Eu quero te ensinar a evitar condições como essas nos pacientes. A perder, por exemplo, o pé, perder os dedos por conta de uma negligência da enfermagem, por conta de você da enfermagem poderia ter avaliado precocemente, identificado sinais de riscos e evitado uma amputação. O membro inferior guarda segredos que podem definir a vida do seu paciente. Você sabe identificar esses segredos para evitar essas condições em nossos pacientes? É isso, turma, que eu quero te ensinar a você dominar a avaliação do jeito certo. Evitar erros na avaliação incompleta. Eu quero te transformar em um profissional que não tem essas dificuldades, um profissional que não sabe avaliar com a técnica correta. Pensam que a salvação da ferida, para fechar uma ferida como essa, é utilizar um curativo. E não é, turma. Em ferida como essa, o último que a gente deve pensar é um curativo. A gente deve pensar em identificar os fatores de causa de retardo na cicatrização, realizar uma avaliação física de qualidade para conseguir cicatrizar lesões como essa. E profissionais que não buscam atualizações constantes. É só o que tem aí nas nossas práticas. Profissionais acomodados, que acha que sempre fez daquele jeito, sempre deu certo, não precisa de atualizações. Vocês estão enganados. Vocês não estão enganando a mim, vocês não estão enganando a outra pessoa, não. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Não sou eu que pago o teu Corém, não sou eu que sou responsável pelas suas decisões. Eu estou aqui para te guiar no melhor caminho possível, tá? Olha só a dica. Paciente bem avaliado, diagnóstico rápido, conduta assertiva, melhora clínica. Paciente mal avaliado, evolução lenta, complicações e perda da sua
credibilidade. E é isso, turma, que eu quero te ensinar no Desvendando o Membro Inferior do Paciente. O meu treinamento voltado apenas para a avaliação do exame físico do paciente. Eu não vi ainda ninguém falando disso daqui. Talvez depois de mim tenha vários outros cursos falando sobre o exame físico do paciente. Mas só eu vou desenvolver um método, aliás, já desenvolvi um método para uma avaliação rápida do membro inferior do paciente. E é isso que eu vou te ensinar dia 30 de agosto, com exclusividade. Então esse aqui é um treinamento único que você irá receber. Então 30 de agosto você vai receber materiais, eu vou te ofertar uma apostila, tá? Essa apostila, turma, vai ser uma ficha de avaliação do membro, o que você precisa avaliar nesse membro inferior. Vou te dar um acesso a 12 meses ao meu conteúdo, então você vai ter 12 meses de acesso a todo esse curso, então é uma baita oportunidade para você. E com investimento super baixo, um investimento de apenas R$ 47,90. Turma, R$ 47,90 é menos que um hambúrguer que você paga aí final de semana. E eu vou estar te ofertando a certificação pelo MEC por R$ 47,90. Uma baita oportunidade para você estar se atualizando nesse exato momento. Professor, como é que eu faço para garantir minha inscrição? Estou deixando na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem um link de inscrição. Link está nos comentários fixados do chat. Eu fixei já aí no chat, tá? Porque hoje eu estou sozinho aqui, não tem como eu mandar no chat, então já fixei. Abre o chat aí, tá fixado aí para vocês. Também está nos comentários. Terminou a aula, libera os comentários abaixo. Eu já vou deixar também fixado nos comentários. Link de inscrição, link na descrição, no chat e nos comentários fixados. É um curso voltado para você que não quer perder o teu Corém. É um curso para você que quer transformar suas práticas de enfermagem, transformar o teu conhecimento e você se tornar uma referência naquilo que você faz, naquilo que você está proposto a fazer. Transformar a vida das pessoas, ser bem valorizado, ser reconhecido como uma enfermagem de valor. Evitar muitas amputações que temos aí em nossas práticas de enfermagem. Você percebeu que é um custo de 5 bilhões, 10 bilhões de dólares em países desenvolvidos. Agora imagine em países como o Brasil. Como é a condição dos enfermeiros que estão atuando atualmente? Você agora tem duas escolhas: se acomodar na tua situação ou transformar realmente a tua prática de enfermagem, ser um enfermeiro reconhecido, bem valorizado e empreender de qualidade, turma. Turma, eu vou ficando por aqui, mas antes vou deixar aquela frase marota que eu sempre deixo para você. Avaliar o pé diabético é mais do que cuidar de uma ferida, é salvar passos, histórias e futuras amputações. E é isso que eu quero, essa missão que eu quero levar para cada um de vocês. Uma missão de salvar membros, uma missão de devolver a qualidade de vida para os nossos pacientes que tanto necessitam da gente da enfermagem. Somos responsáveis por cicatrizar, somos responsáveis por avaliar, somos responsáveis pela conduta do começo ao fim de uma ferida. E eu quero que você seja especialista e eu quero que você domine essas práticas de um jeito avançado, tá? Turma, vou ficando por aqui. Se você tiver gostado da aula, está até aqui nesse momento, deixa o teu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar depois da aula o que você achou, não esquece de sempre estar contribuindo aqui com o professor João. A sua contribuição é apenas se inscrever no canal, não te peço mais nada, tá? Inscreva-se no canal, porque eu tenho certeza que as suas práticas, que os seus atendimentos em feridas serão transformados. Vou ficando por aqui, espero vocês quarta-feira e vamos falar sobre lesão por pressão. Nossa próxima aula, da próxima quarta, iremos falar sobre lesão por pressão. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Valeu, turma! Boa noite. Agora o professor vai ver o jogão do Flamengo, bebê. Bora assistir o jogo do Flamengo.